A melhor piada que eu aprendi há 1000 anos atrás. Eu não sei qual idade eu aprendi isso. Foi um dos primeiros comediantes que eu comecei a assistir os stand-ups. Não ao vivo. Eu nunca vi um stand-up ao vivo e provavelmente nunca vou ver. A não ser que eu faça meu próprio stand-up ao vivo. Mas George Carlin, poucos conhecem, muitos conhecem. Ele fez uma piada sobre como a língua inglesa estava se tornando cada vez mais simplificada. Não simplificada, complicada. Por que eu tô falando o oposto do que eu tô pensando? As pessoas acham que eu sou uma bagunça incoerente, mas na verdade os meus miolos estão sendo rearranjados por químicos que estão dentro da água, da minha comida e de tudo que eu amo. Voltando ao que eu estava falando, George Carlin, bom comediante, ele falou sobre como a língua inglesa estava sendo complicada, como foi de shell shock, que é o que a gente chama de estresse pós-traumático nos dias de hoje. Algo que era tão simples se torna tão complexo e tão tabu, começa a ficar mais complicado as coisas. Obviamente as pessoas não sabiam do que estresse pós-traumático era realmente e como que funcionava. Então, de certa forma, a gente teve que mudar as coisas. E eu não sei se shell shock é um nome ofensivo para veteranos de guerra. Então, se você é um veterano, comenta aqui embaixo. Mas isso leva ao meu ponto principal, de que todo mundo quer sofrer. Todo mundo quer sofrer por algum motivo. Porque eu sempre falo da Olimpíada de Sofrimento, mas todo mundo quer entrar nela. Todo mundo quer sofrer e todo mundo quer ter algo de errado. Tem gente que quer ser autista. Se eu tivesse a opção, eu ia ser a pessoa mais normal possível, com o mínimo de problemas, mas as pessoas, elas querem se tornar problemáticas. E tipo, você vai ver na internet e garotas brancas, elas vão falar coisas que elas se identificam, elas vão se identificar com doenças específicas. Saca só, essa é nova pra mim. Essa é nova, eu nunca vi essa antes na minha vida. É a síndrome do bom filho, onde você tem dificuldade para dizer não, você se sente culpado quando você sai da linha e cara, e você obedece demais. Essa é uma síndrome nova e é um problema, porque você tá é um problema porque e tipo, se você é um filho bom, obedeça seus pais. Faça seu dever de casa. Cara, esse vídeo não tá bom. Quando eu era pequeno, eu fui bem disciplinado. A disciplina e dor são sinônimos, ok? Disciplina e dor são sinônimos. Se você sentiu dor durante a sua infância, você foi bem disciplinado. Se seu pai te deu um tiro na perna, você deve agradecer ele por te disciplinar. Tudo que seus pais fizeram com você é bom. Tudo que seus pais fizeram é bom. E você está sendo disciplinado o tempo todo. Eu lembro que quando eu estava no quinto ano, eu estava falando para minha tia, eu estava estudando com minha tia, e eu falei para ela, mas eu não entendo isso, eu não estou entendendo nada. E ela bateu com um livro de 500 páginas na minha cabeça. Eu imediatamente comecei a chorar e ela tentando Não, ela não tentou me acalmar. Ela não tentou me acalmar. E eu chorei. Um livro de 500 páginas. E eu lembro que outro dia, uns 3 anos depois, eu falei alto com meu tio e ele me empurrou no micro-ondas.
Ele pegou no meu braço com força e me empurrou no micro-ondas, bati minha cabeça no micro-ondas. Por pouco eu não caía, eu não desacordava. Mas você tem que ser bem disciplinado pelas pessoas. As pessoas vão te disciplinar bem. Não necessariamente em se tornar uma pessoa melhor, mas você tem que aprender o que não fazer. Primeiramente, não tenha filhos. Cara, eu não queria contar disso no canal, mas meu tio recentemente morreu, outro tio. E ele, na verdade, era um pedófilo. Ele, com 20 anos, ele engravidou uma moça de 14 e eu queria estar mentindo sobre essa história, mas eu não tô. E ele morreu porque ele estava altamente drogado, dirigindo à noite sem cinto de segurança, e ele morreu num acidente de carro. E eu fui no funeral dele, e foi bem estranho. Foi nesse dia que eu notei similaridades entre o Prêmio Nobel e funerais, que os dois são celebração da vida. Eu notei que eu estava usando o Twitter no funeral e isso era a pior coisa que eu podia fazer no momento. E eu notei que eu não sentia pena, mesmo que ele era uma pessoa da minha família, eu não senti pena. Mas eu devia sentir pena, porque todo mundo merece uma segunda chance, certo? E você tá gastando as suas segundas chances, brincando com a sorte. Mas do que eu sei? Aqui tem uma ideia que eu tive 3 anos atrás. Sim, 2023. 3 anos atrás eu queria fazer o iceberg da medicina brasileira pro canal. E eu assumo que nem tudo dá certo. Fim do vídeo.